Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. O vídeo de hoje vai ser a resenha do livro A Princesa e o Goblin, esse livro da Dark Side pela editora Wish, pelo autor George MacDonald. E aqui, esse livro está perfeito. Primeiramente, vou comentar a respeito da edição, tá? Ele tem a fitinha aqui azul e por dentro ele está maravilhoso, todo caprichado. Ele tem muito aquele aspecto de livro de contos de fadas antigos, sabe? A letra dele é colorida, é tipo um vermelho terroso, sabe? E aqui a gente vai ter várias ilustrações ao longo da história também. Muito lindo. Então, aqui está. E vamos agora para a história, né? Aqui a gente vai ter a princesa Irene, né? Ela é uma criança que ela vive no castelo com o seu pai, o rei, né? E com os empregados ali, a sua babá também, que cuida dela ali diariamente, né? E aqui a gente vai ter também, eu tô com a minha colinha aqui, que faz um tempo que eu li, tá? E eu não lembro muito bem das coisas. Então, aqui a gente vai ter os goblins também. Os goblins, eles são as criaturas más aqui do livro, tá? E aqui a gente vai ter também o Curd, que como a princesa Irene e o Curd se conheceram, foi que ela, né, estava com sua babá passeando e elas meio que se perderam e estava quase anoitecendo. E os goblins, eles saem à noite, então os humanos, eles não saem de suas casas à noite porque eles têm medo dos goblins e os goblins não gostam de humanos, né? Então pode acontecer aí uma treta muito feia. Então, elas estavam passeando ali e acabaram se perdendo, estava quase anoitecendo. O Curd encontrou elas bem a tempo e fizeram elas retornarem ao castelo em segurança, né? Então foi assim que eles se conheceram. E um dia que a princesa Irene estava andando pelo seu castelo, ela descobre uma escada muito diferente, e aí ela sobe essa escada e ela encontra a sua tataravó num dos quartos que ela não sabia que tinha lá. E essa sua tataravó é uma criatura mágica que ela vai ajudar a princesa, ela, né, a princesa Irene, a se descobrir, né, e também a autoconhecer, não descobrir não, se autoconhecer ali no meio daquele papel, que papel que ela tinha ali, autoconhecer a sua vida também, né, e ela é uma criatura mágica que também vai ajudar. Ela e o Curd vão ajudar. A tataravó e o Curd. Estou um pouco confusa, mas tudo bem. Faz um tempo que eu li esse livro, gente. Ela e o Curd vão ajudar a Irene a, a desmascarar ali os goblins, porque os goblins estão querendo planejar uma guerra contra os humanos para ter o terreno deles, tanto pelo dia, tanto quanto à noite. Então eles querem formar ali uma guerra, porque antes dos humanos chegarem, aquele terreno ali, né, o dia ali, tudo era dos goblins. Então quando eles chegaram, eles meio que expulsaram os goblins para as minas, né? E o Curd é um mineiro que trabalha com o pai, então ele sabe meio que é, expulsar, tipo, com algumas canções, né, os goblins, porque os goblins não gostam dessas canções, eles têm medo, não sei. Eles ficam meio que, assim, com receio, sabe? Eles não gostam de ouvir, então eles vão embora, tá? Então, tá aqui. E o que acontece é que eles vão tentando ali desmascarar e o Curd ele acaba sempre, o Curd ele acaba entrando ali numa das tocas ali dos Goblins e aí a Princesa Irene tem que salvar ele. Então, acontece várias coisas aqui e que pela época é um livro que até que aceitável você entender algumas coisas. Tô um pouco confusa agora, mas vocês vão entender. Tá, calma, calma. É que na época existia muitos preconceitos, tá? Então, um deles, que eu vou falar para vocês, é da classe social, ou seja, pela princesa Irene ser princesa rica, né? Ela é boazinha, ela é perfeita e não sei o que lá. Já o mineiro, que é o Curd, ele acaba sendo o ruim da história, que eles não ruim, mas porque ele sempre tem que ficar aprendendo com algumas coisas, sabe? Ele nunca é o certo, né? E também os goblins, que é uma coisa que é importante que eu vou falar, que em vez deles aprenderem o que eles estão fazendo com os goblins e dar uma chance deles se explicarem, não, eles logo vão tentando atacar e vai tentando expulsar os goblins, né? E não entendendo o que se passa ali com eles, entendeu? Então tem esse preconceito com os goblins. Também tem essa coisa de ideias de gênero, né?
onde a mulher, né, a menina, sempre tem que ser salva por um homem, né? Então a princesa Irene, mesmo que ela batalhe ali, tanto agora sim, nessa ideia dela ir salvar o Kurt, né, ali nas minas, sempre tem que ter a ideia de o Kurt virar e salvar ela depois, para ele sair como herói. Então sempre tem essa questão de gênero também, né? E também tem aqui nesse livro, não é preconceito, tá? Mas aqui nesse livro tem aquela ideia, como é um livro da era vitoriana, eu acho, né? Ele tem aquela ideia de crianças boas, sabe? Então tem aquele padrão de criança boa, que é a criança branca, loirinha, né? Que é sempre boa, que aprende com os erros e fica quieta quando o adulto tá falando, entendeu? É tipo isso que acontece, as crianças boas e perfeitas nesse livro aqui. Muito parecido com Alice no País das Maravilhas também, tá? E Peter Pan, acho também, tá? Então, é isso que acontece nesse livro. Então, gente, as estrelinhas que eu dei pra ele foram 4 estrelas. Assim, eu gostei, mas por conta desses preconceitos da época, essa questão também de ideias de gênero, que eu acho que hoje em dia não tem mais isso, a princesa pode sim salvar a si mesma e até salvar o mocinho, né? Então, eu não gostei tanto, tipo, eu gostei, mas eu achei fofa a história, mas meio que ficou esse negócio, sabe? E acho que é isso. Espero que você tenha entendido a resenha, né? Eu tentei explicar mais ou menos aqui, é porque como é um livro clássico, mas é um livro infantil também, né? Mas ele é um livro clássico e faz tempo que eu li ele, então eu tentei reunir todas as pautas que eu achei, né? Tentei escrever na resenha também, aqui na minha colinha, né? E tentei reunir aqui algumas coisas para vocês entenderem um pouco mais a história. Se vocês têm interesse, leiam esse livro e venham contar aqui o que vocês acharam, tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e comente aí embaixo o que vocês acharam, tá bom? Beijo pra vocês e até os próximos vídeos.